O Vilmo da Cactus vai ter o prazer de conduzir esse espaço. Vilmo, pode subir, pode ficar à vontade. O pessoal já vai jogar ali no telão, a gente teve alguns problemas técnicos, mas agora já está tudo resolvido. Vilmo, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado. Esse espaço aqui é seu agora, fica à vontade. Obrigado. Bom dia, gente. Vamos ver se daqui a pouco a gente tem imagem, mas antes disso vamos falar um pouquinho de qual é a nossa principal intenção aqui agora. A gente vai trabalhar hoje e vai olhar principalmente o que a gente precisa ter para identificar uma boa vertical de rede social. Essa é a principal intenção dessa apresentação, é a gente entender isso, porque isso é o que está acontecendo, é literalmente a nova onda e, na realidade, para a gente que está trabalhando nisso, nem tão nova assim, mas é a forma como está se apresentando. E a gente vai passar por algumas etapas agora para identificar melhor isso. Eu gostaria que vocês participassem a qualquer momento, se tiverem alguma dúvida, se quiserem acrescentar alguma coisa, é só levantar o braço, as meninas vão levar um microfone para vocês. Independente disso, no final a gente tem uns 15 minutos que eu quero ouvir um pouquinho de vocês, tá bom? Conseguimos? Ok. Vamos lá, gente. O que a gente tem em primeiro lugar são algumas características que a gente tem que olhar em relação às redes. Quais são essas principais características para a gente? Segmentação nessas redes verticais? O que parece para vocês? É uma coisa lógica, né? Além disso, tem outras características. Dentro disso, a gente tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, como a gente vai fazer para isso acontecer nessa sequência. Nós vamos passar por algumas fases. Quais são as principais características? Quais são as principais semelhanças delas? O que a gente tem de perfil dentro disso? E como isso se transforma em relevância e também se transforma em benefício para o usuário e principalmente o sucesso dessas verticais. Vamos lá. Quem tem exemplos aí de verticais de redes sociais pode falar? Alguém tem algum exemplo? O pessoal está tímido agora ainda, né? Vamos lá. Coisas muito fáceis. LinkedIn. O que mais? Last FM. Quem que usa Last FM? Tá vendo? Vocês conhecem. Scoob. Quem usa Scoob aqui? Só um pouquinho. Exatamente uma vertical de rede social. O que seria esse termo? Vertical. Seria a vertical. Quando a gente está falando de vertical numa rede social, a gente está falando de uma rede social que é específica de um segmento. Né? Exemplo. Se a gente for analisar, os fóruns são os primórdios disso. A gente tinha um fórum específico de um assunto. Ele foi o primeiro embrião dessa rede social que vai surgir depois. Se vocês podem olhar, esse é um movimento contínuo. Vamos para características aí, Cassie, por favor. Então, vamos lá. Características. Linguagem direta, diferenciação, customização e principalmente quebra de paradigma. Por que isso? Gente, vocês vão ver algumas brincadeiras depois comigo aí que o pessoal gosta de fazer. Eu estou há 20 anos nessa brincadeira de mundo digital. E há 20 anos eu sempre escuto, isso não vale nada, isso não vai acontecer. Eu já escutei isso tantas vezes, que a única coisa que eu posso dizer com vocês, que é o padrão, é a quebra de paradigma. Quando alguém olha alguma coisa e diz, isso aqui não vai ter muito valor. Legal, pode ter certeza que aquilo vai crescer muito. Um exemplo disso. Quem achava que ia ser necessário, ou quais eram os perfis que a gente tinha de uso de internet há 15 anos atrás, há 10 anos. E agora o que a gente faz que não está usando a internet? E em todos os momentos a gente está cada vez mais verticalizando, especificando, usando algum canal que literalmente nos dá uma diferenciação daquilo que a gente quer. Tá? E aí é o principal fator, e essa é uma coisa que eu queria entregar para aqueles que ainda estão começando e que hoje estão aqui com a gente. Gente,
É sem limite isso. Diferenciação é o caminho nosso para tudo que a gente vai fazer. Por quê? Cada vez que a gente enxerga uma coisa específica, uma necessidade específica, a gente consegue fazer algo novo, mesmo que aquilo pareça que já está sendo feito por outras empresas. Essa é uma outra sensação que a gente tem. A gente tem a sensação que quase tudo já foi feito ou está sendo feito. Mentira. Senão a gente não tinha as coisas se sobrepondo todo o tempo. A única coisa que é verdade é que o que hoje é novo, amanhã é normal e no próximo ano já é velho. O próximo, a brincadeira do paradigma aí. Vamos lá. Semelhanças. Formar um grupo, ninguém tem dúvida disso. Que é a parte de associação. Quando a gente está formando essa rede social vertical. Compartilhamento. Qual é o motivo de eu formar um grupo? De novo, a gente está fazendo isso desde o início do nosso uso da internet. É compartilhar com as pessoas um conteúdo, compartilhar uma opinião, compartilhar uma informação. Depois, reconhecimento disso. O que é esse reconhecimento? Esse reconhecimento é todas as formas que eu tenho, desde se eu combino ou não combino com alguém. Quem usa a Last FM aí sabe. Tu consegue ver a tua compatibilidade com outra pessoa. Se o gosto musical dela, quanto é compatível com o teu. O que é isso? Isso é reconhecimento. É, ao mesmo tempo, tu ganhar status e ter reconhecido as coisas que são importantes para ti e como isso te dá um encontro com as outras pessoas. Alguém tem alguma dúvida disso? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Bom, gente, eu quero dizer o seguinte. A partir de agora, quem acrescentar alguma coisa bacana, tem uma camiseta oficial da Campus Party para essa pessoa. Tá bom? Então vamos ver se eu incentivo um pouquinho vocês a participarem. Então aqui são alguns exemplos que a gente estava falando antes das redes. A Cactus é a rede social de compras, que está sendo lançada aqui no Campus Party e para a qual a gente está fazendo esse trabalho. Né? Ela se enquadra literalmente nesse perfil de uma vertical de rede social, porque ela é específica para as pessoas fazerem compras em grupo com todos as features de uma rede social. Relevância. Relevância. A coisa mais importante que a gente tem em qualquer ambiente digital, e isso vocês podem ter certeza, é relevância. A gente tem visto, seguidas vezes, as empresas aprenderem a ter relevância, aprenderem a entregar. E, ao mesmo tempo, no mercado, a gente enxergar coisas que se esperavam que crescessem muito e não crescem, porque no final elas não conseguem entregar um perfil de relevância interessante. Pode ser bacana o produto, mas ele não está entregando um conjunto mínimo de valor real, utilidade e foco para essas pessoas. O que a gente está falando nisso? Se não tiver relevância, gente, não adianta a gente achar bacana o nosso serviço, bacana o nosso produto. Ele tem que ter relevância para as pessoas que vão participar dessa rede social, para as pessoas que vocês imaginam que podem participar dessa vertical. E isso é o principal fator. Vou dar um exemplo para vocês. No mercado mobile, por exemplo, que é um mercado que eu conheço bastante, eu trabalhei muitos anos nele, a gente teve crescimento de produtos no Brasil que todo mundo achava que iam acabar e que não acabaram, justamente porque as empresas aprenderam a entregar um conteúdo relevante. E aí aconteceu o contrário, cresceu. E em contrapartida, outras coisas que pareciam bacanas e não entregavam esse conjunto de relevância, desapareceram do mercado. E isso é para todos os serviços. Então, quando a gente for desenvolver uma rede social vertical, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é isso que vai dar a adesão das pessoas.
Vamos dar um exemplo. Quem que é usuário da Leste FM mesmo aí? Vou pegar um do meio. Fala pra gente aí o motivo de tu usar a Leste FM. Eu gosto de usar a Leste FM porque eu gosto de ver, né, o que eu estou ouvindo, o que outras pessoas têm gostos em comuns com o meu. E assim, tá procurando pessoas, amizade de acordo com o gosto musical. Então, obrigado. O que tem aí? Valor real para ele? Valor real. Tem utilidade? Tem utilidade. Tem foco em uma coisa que é importante para essa pessoa? Tem. E é isso que faz as pessoas se unirem ao redor de uma rede social. Uma brincadeira aí com as bandas na Leste FM. É legal, eu gosto de ficar brincando nesse mapa de vez em quando. Vamos lá. Sucesso. Quais são os nossos principais fatores de sucesso? Vamos lá, usabilidade. Alguém acredita em algum serviço digital que seja extremamente complexo, complicado, que fique solicitando 10 vezes a mesma informação para você seguir adiante? Não. Quem aqui trabalha com desenvolvimento web? Tem poucos. Mas tá bom. Vou fazer uma pergunta aqui de usabilidade. Então. O que tu cuida de usabilidade quando tu vai fazer um desenvolvimento? Designer. Um designer. Beleza. É um exemplo. A comunicação tem que ser clara para gerar uma boa usabilidade. Depois, a coisa mais importante para a gente chegar nesse sucesso. Duas coisas. Confiança. Eu não posso deixar meu usuário intranquilo em relação aos dados dele, em relação ao que ele está fazendo ali, ao que está acontecendo. Eu preciso entregar 100% de confiança no meu serviço para ele, naquilo que está acontecendo para ele dentro da rede, dos dados dele, como isso está sendo utilizado. E esse é um fator que vocês estão vendo a gente discutir bastante em diversos fóruns, sobre o que está acontecendo com os dados das pessoas quando elas entram numa rede. E eu quero chamar a atenção de vocês vão trabalhar com isso certamente, que a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que preservar e dar valor para esses dados do nosso usuário. E muito, muito importante entregar para ele, de uma forma muito clara, essa confiança. E mais do que isso, o principal fator de sucesso para uma rede social vertical é o compromisso dela. O que é esse compromisso? Compromisso com realizar o serviço a que está se propondo. Por exemplo, a gente tem casos de redes ou serviços que são criados que se propõem a um determinado segmento do mercado e depois o pessoal vende para o opositor daquele serviço. Um exemplo, um serviço de reclamação que vende espaço para as empresas que recebem reclamação. Tem que ter cuidado com isso. Não posso dizer para vocês que é certo ou errado, mas eu posso dizer para vocês que com certeza a gente tem que ter muito cuidado e a minha recomendação é que a gente seja sempre muito claro se está sendo feita uma oferta de uma empresa, se não está sendo feito, se ela está pagando para receber alguma regalia nesse serviço, porque o nosso compromisso numa rede social tem que ser com o usuário, só com ele. O resto é adaptação para atender aquela necessidade. Se nós não tivermos cuidado com isso, a gente está falhando no nosso compromisso com o usuário. A gente não pode nunca esquecer ou relegar a um segundo plano esse compromisso. E isso tem que ficar muito claro, porque isso pode literalmente destruir a imagem de um serviço, de uma rede. Quem trabalha aqui com redes sociais?